A gente vai basicamente começar aqui com o surgimento, né, dele. Vamos lá, vamos tentar entender aqui devagarzinho, né? A gente tem aqui os regimes totalitários, foram regimes políticos. Eu vou dar uma parada aqui. O que são regimes políticos? Regimes políticos é a maneira pela qual determinado presidente, vamos lá, é a maneira pela qual determinado presidente ele imagina que deve controlar, que deve organizar, né, ali o seu país. E não é presidente de um modo geral, pode ser até dono de algum negócio, né? Ele pode ser um tremendo totalitário nesse sentido. Então, vamos lá. Regime político, tá certo? E aí a gente que existiram, ou seja, foi mais de um, não é, a gente vai ver aqui que não só foi a Alemanha, então a gente teve vários, vamos dizer assim, presidentes que adotaram esse tipo de regime, né? Na primeira metade do século XX, né? Ou seja, depois, né, a gente vai ver aqui depois da crise de 29, depois da Primeira Guerra Mundial, né? E eles aqui, vamos dizer assim, se baseavam na questão do totalitarismo. O totalitarismo nada mais é do que você, vamos ser bem prático aqui, você tentar diminuir por várias ferramentas, né, os processos políticos do ponto de vista de democracia, literalmente mesmo, né? Você tentar diminuir aquela questão de democracia, a questão de quereres, ou seja, vamos lá, né? Determinada pessoa, determinado grupo, ele almeja alguma coisa. Então, esses presidentes, né? Ou seja, esse tipo de regime, detalhe, não é de esquerda e nem de direita. É bom deixar muito claro isso aqui, né? Parece uma bobagem o que eu estou falando, mas a gente, nesse momento que eu estou gravando, né, essa aula, e ela vai ficar, né, como um registro mesmo de aula histórico, então nesse momento, estou em 2021, a gente vive onde determinados grupos ainda acham que estão na Guerra Fria, né, entre, vamos dizer assim, esquerda e direita, né? Então, o regime totalitário nem tão pouco é de esquerda, nem tão pouco é de direita. O regime totalitário é como um presidente ele vai administrar, né? Ele vai querer administrar determinado território, né? Sem que haja muita conversação. Ou seja, o seu poder, do ponto de vista, o seu querer, a sua vontade, ela deve prevalecer. E caso ela não prevaleça, as pessoas que são contra, elas vão sofrer, evidentemente, sanções. Elas vão sofrer com isso. Então, basicamente, a gente tem esses regimes totalitários, né? Que, em resumo, eles são sistemas políticos, né? São sistemas políticos, basicamente, criados, ou seja, organizados por pequenos grupos que assumiram o poder lá em meados do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, após a crise de 29. Então, existe ali vamos dizer assim, existe uma atmosfera, os fatos, o tempo colaborou para que houvesse, evidentemente, o surgimento desse tipo de sistema, que não é de esquerda e nem de direita, é como você organiza. É como se eu perguntasse, por exemplo, professor Paulo, como é que você organiza suas aulas? Né? Eu dou aula, então existe um tempo durante a semana que eu tenho que organizar as minhas aulas, que eu tenho que gravar, os meus outros afazeres pessoais. Então eu tenho que ter uma certa organização. Como a pessoa vai organizar isso vai depender muito, o tipo, a maneira. Os regimes totalitários também é basicamente isso. É o meio pelo qual determinado presidente, né, e seu grupo ali, ele pensava estruturalmente como é que devia organizar o seu país. Então a gente vai ver basicamente esses regimes totalitários entrando em ação. Então vamos seguir. Acredito que a primeira característica, o que é o regime totalitário, foi bem, vamos dizer assim, explicada nesse trecho aqui, né? Ele é um sistema político, né? É um modo. É uma maneira pela qual, vamos lá,
um governante ele vai administrar o seu território. Detalhe, a sua vontade, o seu querer, ela se torna algo absoluto. Então, se a gente for ao longo da história, né, a gente pode chegar até os dias de hoje, cidades pequenas, né, ao longo desse Brasil tão imenso, ainda possuem, evidentemente, pessoas que elas entendem que a cidade é dela, por exemplo, determinados prefeitos, né, ainda entendem, governadores, né, o presidente entende que o país é dele, é como se fosse o quintal da casa dele, ele faz o que quiser. É basicamente isso. Nem é de esquerda e nem é de direita, tá certo? É necessário, com muita clareza, que você entenda isso. Isso vai muito da característica dos governantes que, evidentemente, são totalitários, né? Vamos prosseguir? Então, vem comigo. A gente, evidentemente, vai ter aqui, né, colocações bem específicas. Então, vamos lá. A gente tem basicamente o auge, né, desses movimentos totalitários entre 1920 e 1930. Ou seja, quando a gente diz o auge, né, ou seja, poxa, o auge, né, quando a gente diz o auge, significa dizer quando esses movimentos eles tiveram o seu topo, a sua, vamos dizer assim, a sua redenção, onde basicamente muitos grupos políticos que estavam tomando conta de determinados países, eles achavam que, enfim, a melhor maneira de governar seria, evidentemente, através do sistema totalitário. Isso não quer dizer, eu vou ser muito claro agora, isso não quer dizer que hoje em dia a gente tenha pessoas que elas acreditem que que a gente vai ver daqui a pouco, que determinadas características do totalitarismo não sejam usadas até hoje em determinados governos, tá certo? Então, ao redor do mundo aí, tem muitos prefeitos, tem muitos governadores, enfim, tem muita gente aí que está administrando. Então, o auge do movimento vai acontecer ali entre 1920 e 1930, basicamente saindo da Primeira Guerra Mundial e tendo a crise de 1929. Então, isso vai ter um peso, né, para que determinados totalitaristas, né, eles assumam o poder. Ou seja, é como se o clima da sociedade, vindo de uma guerra mundial, da Primeira Guerra Mundial, uma crise capitalista nunca antes, vamos dizer assim, pensada ou mensurada, que foi a crise de 29. Então a gente, muito claramente, a gente observa aqui que temos, evidentemente, o auge nesse período. Porém, entretanto, todavia, contudo, não quer dizer que determinados políticos, ainda hoje, eles podem utilizar determinadas ferramentas desse regime, tá certo? E como a gente falou ali na Europa, mas, por exemplo, no Brasil, você tem características internas do governo de Getúlio Vargas, já posso adiantar que elas são totalitárias, né? O período ali do Estado Novo, né? Elas têm um peso, né, muito grande de características totalitárias, não que seja igual, tal, não. Tem um peso ali grande, né, de determinadas características. Então, os principais, obviamente, aconteceram na Europa, mas em outros países, né? E aí eu citei Vargas aqui no período dele, basicamente da estrutura social do ponto de vista que a gente tem ali o Estado Novo, que o governo dele é bem grande, complexo, mas a gente tem características desses movimentos totalitários também em outros países, tá certo? Então a gente vê e percebe, né, como eu havia dito, que tem relação com a Primeira Guerra Mundial e com a crise de 29. Então, determinados, e principalmente é o seguinte, é necessário que você compreenda que as crises econômicas, né, elas existem, elas são cíclicas, ou seja, em períodos da história você tem crises. A crise política, a crise econômica, enfim, você vai ter crises ali. Agravada e muito,
né, principalmente as crises atuais, por determinadas, vamos dizer assim, ações, né, de presidentes, porque o mundo hoje está muito mais conectado, principalmente depois da Segunda Guerra, mas isso é um assunto para uma outra história. Aqui, necessariamente, a gente deve entender que determinadas características sociais, determinados problemas que aconteceram dentro da sociedade após a Primeira Guerra Mundial, né, ela vai, evidentemente, gerar o radicalismo. A gente pode dizer que o sistema totalitário ele é um radicalismo, né? Ele vai radicalizar. E eu não estou falando radicalizar para a esquerda ou para a direita. Ele vai radicalizar em partido único. Ele vai radicalizar. Ou seja, gerando, evidentemente, um radicalismo, onde um pequeno grupo lá é governado por um líder, né? E aí você vai ter essa figura. A gente vai ver daqui a pouco com mais detalhes as características, mas é importante que você perceba isso. Os regimes totalitários, eles têm esse auge, né, na Europa no século XX, porque existiam fatores culturais, políticos, econômicos que estavam ocorrendo e que foram basicamente importantes para que houvesse o surgimento desses movimentos em específico. Tá certo? Que isso aí, evidentemente, fique claro, né? Então, vem comigo e vamos agora ver características em comum desses governantes. A gente vai ver que os regimes totalitários eles têm características em comum, tá certo? Um ou outro radicaliza mais, mas assim, em grande parte a gente tem determinadas características. Então, vamos acompanhar agora as características do regime totalitário. Então, pessoas, a gente tem, evidentemente, aqui características desse regime totalitário, né? Então, vamos lá. Então, devagarzinho a gente vai ver. Culto ao líder, tá certo? Esse culto aqui é de cultuar mesmo, né? É o culto, por exemplo, a relação do culto na igreja, eu não estou falando só da igreja evangélica, né? Óbvio. A da Igreja Católica, dos centros espíritas, né? Seja ele kardecista ou da Umbanda, você tem um culto. O culto representa o ato de cultuar ali determinada, vamos dizer assim, determinada divindade, né? A gente tem as questões religiosas de matriz africana. Você vai ter ali, né, um culto. Então, o que é que acontece? Primeiro que esses regimes eles vão surgir basicamente no período onde a Europa está sofrendo muito por questões econômicas, principalmente, óbvio, por conta da Primeira Guerra Mundial, onde muitos países saíram arrasados. Aí veio a crise de 29 para poder acabar com o resto, né? Então, basicamente, ali as pessoas, no ato de seu desespero, né, com medo de perder emprego, com medo de... sem perspectiva de vida do ponto de vista, o que é que eu vou fazer amanhã se ao meu redor tá tudo acabado. E elas vão, é meio que, isso é bem filosófico, mas assim, é meio que natural e psicológico também. É meio que natural que uma pessoa, óbvio, ela se agarre a determinadas histórias, a determinados exemplos, a determinadas palavras que os governantes, eles os têm, eles o fazem, né? Os governantes, e a gente, vamos ser sinceros, até hoje, basicamente, a gente tem pelo mundo aí, né, grupos dentro da sociedade que buscam salvadores, tá certo? Então, é uma característica do culto ao líder, tá certo? Então não esquece que o culto ao líder é uma característica totalitária, mas ocorre em diversas cidadezinhas pequenas ao redor do Brasil. Por exemplo, existe aí prefeitos que são tratados como líder, e essa questão de ser tratado como líder tem uma peculiaridade. A pessoa pode ser vista como um líder, sim, mas quando esse líder passa a ser alguém do ponto de vista assim, é um líder, mas na realidade ele é um deus. Ou seja, o que ele diz se torna realidade, o que ele diz se torna algo inquestionável.
né? Eu não posso questionar o meu líder. Então, o regime totalitário tinha essa característica. Então, nos regimes totalitários, você vai ver que sempre tem a foto, né? A imagem do líder ali, né? Do presidente absolutista totalitário que atentou contra o processo democrático dentro de vários países. Você vai sempre ter, para onde você olhar, você vai ter a imagem dele. Kim Jong-un lá na Coreia, hoje na China você vai ter Stalin lá na Rússia. Ou seja, são pessoas, por isso que eu disse, não é de esquerda nem de direita, é basicamente um sistema de governo ali, né? O cara, ele se sente o líder, ele se sente um deus venerado. Até hoje a gente tem aí diversos terroristas, basicamente, né, comandando as cidades do Oriente Médio, que são verdadeiros genocidas mesmo. Algumas cidades da África, por exemplo, né, que existe guerra civil lá, então o cara toma o poder e ele se torna um líder absoluto. Quem falar contra ele, né, ele vai mandar perseguir. Muitas vezes, óbvio, dentro dos regimes totalitários tem a tortura e chegam até a matar, né? Então a gente pode perceber que, por exemplo, não só Vargas, mas no regime militar do Brasil, que foi o processo de ditadura, você tinha um totalitarismo ali absoluto, né, onde quem mandava eram os militares e quem fosse contra, né, Brasil ame ou deixe. Ou seja, é um tipo de perceber o mundo, é um tipo de sistema político, tá certo? Então, não esquece a figura do líder. O líder aí não é que você admira a pessoa porque a pessoa é inteligente, porque a pessoa entende das coisas, porque a pessoa por exemplo, abrir um negócio e o negócio deu certo e você tá lá com a pessoa. Não, isso não tem nada a ver. Num regime totalitário, o líder, ele é ligado a um ser supremo. Ou seja, cara, é meu líder, eu faço tudo por ele, e tem aquela emoção. Por isso que se você for na internet, é óbvio que eu não posso colocar vídeos aqui, porque o próprio YouTube ele pode dar strike, né? Mas aí tem vários canais, por exemplo, o History, o Discovery, que eles proporcionam. Você pode procurar os discursos de Adolf Hitler, né? E você vai ver que eram discursos, né, acalorados, assim, as pessoas ficavam meio em transe. Por quê? Porque, cara, não era um homem que estava falando, era um líder ali que tinha aspectos de divindade, né? Basicamente nele. Então, não é à toa que a gente tem aí, até hoje, né? Existem pessoas que literalmente consideram presidentes, né, como verdadeiros messias, né? Então, aqui a gente tem já o primeiro ponto que é característico dos regimes totalitários. Ele vai censurar, tá certo? E é muito importante que a gente entenda aqui que ele vai censurar. A primeira vamos bem devagarzinho nisso aqui, né? Existe aqui censura, os meios de comunicação. Nessa época em específico era até mais fácil você censurar, porque você tinha ali jornal, principalmente, né? Você tinha muito jornal circulando, você vai ter ali rádio. Então, os meios de comunicação são limitados hoje em dia, óbvio, né? Mídia significa meio, né? Então, quando a gente fala em mídia, o nome mídia, né, a gente pode entender como meio, o meio pelo qual a pessoa é informada, você passa informação. Então, mídia é meio. Então, os meios de comunicação nessa época, você tinha pouquíssimos rádios, na época aí, basicamente, né? Você tinha rádio, você tinha jornal, né? Então, você basicamente se informava nesse sentido. E aí você consegue estabelecer o processo de censura, né? Por quê? Porque aí você vai saber quem é o dono do jornal, aí você vai chamar ele, caso o cara não queira lá, e você que é governo vai meter imposto no cara lá, vai impedir que ele, vamos dizer assim, que ele abra, que ele faça seu jornal, né? Vai perseguir de várias formas. Então, a primeira coisa que esses presidentes, né, eles vão fazer dentro do regime totalitário, a primeira coisa é a censura. Então, primeiro, eu vou censurar os meios de comunicação. Hoje em dia, ainda tem, né, Globo lixo,
Aí tem a Record, mas assim, de boa. Hoje tem a internet e não tem como você chegar para o Facebook e dizer assim, ei fera, desliga o Facebook. Se ele desligar o Facebook, ele desliga o planeta Terra todinho. Então hoje é muito mais difícil. Aí tem os disparos de WhatsApp, né, para tentar enrolar o povo, enfim. Mas nessa época em específico, você podia controlar, né, aí. Então, tem casos, por exemplo, né, que eu digo isso muito a quem está dentro da sala de aula lá, os meus alunos, que Hitler queimou livros, né? Teve momentos lá na Alemanha onde ele vai queimar, mas é todo livro que ele queima? Não. Ele vai queimar aqueles livros que proporcionavam a você, caso você lesse, questionamentos. Por que isso, né? Então, ele tentava basicamente aprisionar a sua mente. Era essa a perspectiva básica desse processo de censura. Então, eu vou censurar aqui os meios de comunicação, né? E esses meios de comunicação, eles fechavam de vez? Não. Era basicamente o seguinte, você só podia... Eu acho engraçado o que eu vou falar agora. Óbvio que eu sou só um professor de um interior, né, de Pernambuco. Então, a grana é curta. Mas existe, por exemplo, uma rede de rádio que, cara, atualmente a gente está em 2021. Eu estou falando aqui em 1920, né? Enfim, a gente está basicamente 100 anos depois, podemos dizer assim, né? Então, o que é que ocorre, cara? É bem complicado. Então, um século, basicamente, depois aí, né? A gente vai ter aí. Uma porrada de tempo depois, a gente tem uma rede de rádio que, assim, se você ligar, você vai perceber que o presidente do Brasil não peca. Mas não é só... Eu tô falando uma rede de rádio muito grande, mas existem rádios, por exemplo, aqui na minha cidade, existem determinados programas que eles literalmente, né, jogam vamos lá, o nome do presidente lá para cima. Professor, isso pode acontecer? Cara, pode, mas quando você está no governo, se faz necessário que você entenda que você tem oposição. A oposição é que dá o poder a você. Aqui, principalmente nos regimes totalitários, o que dava o poder era a força, era o medo. Através do medo é que você podia controlar e fazer basicamente o que você quisesse e bem entendesse. Então, não tinha um processo democrático, né? Então, não é que o cara lá, totalitário, ele vai fechar a revista, vai fechar a rádio. Não. A rádio tinha que falar bem dele, né? A TV tinha que falar bem dele. Na própria União Soviética, na Rússia, que ali vai ser um regime totalitário, né? A gente vai ter o totalitarismo na Rússia, óbvio. Não é de esquerda e nem de direita, né? Nazismo é de esquerda ou de direita. Cara, isso é um sistema. Ele não é nenhum nem de outro. É um modo, a maneira pelo qual o cara vai administrar. E é da pior maneira possível. Ou seja, você vai ter propagandas do governo, você vai ter coisas boas. O governo está fazendo isso, bom. Beleza, ele pode anunciar o que ele está fazendo. Mas é importante você travar um diálogo, você travar um debate. As pessoas, elas discordam, porque os queridos são diferentes. Por exemplo, além de ser professor, eu tenho baixa visão. Então, é óbvio que eu vou lutar pelo direito dos professores. No entanto, eu também sou deficiente, então eu vou lutar pelos direitos, né? Nem todo deficiente vai lutar pelo direito dos professores e nem todo professor vai lutar pelo direito dos deficientes. Mas eu pretendo lutar pelos dois, se possível for. Então é isso que eu quero que você entenda, né? O contraditório, ele é importante, ele faz parte do processo democrático, mas o regime totalitário despreza completamente a democracia. E para acabar, tem a questão básica do limite da comunicação aí. Tinha que falar bem. E, como eu havia dito no início dessa minha análise, desse segundo ponto, a gente tem uma rede de rádio que é brasileira, pega em muitas cidades ao redor do Brasil, que literalmente você escuta 5 minutos dos jornais, deles lá, e você percebe que o presidente do nosso Brasil não peca para eles. Não é que não possa pecar, mas assim, você defender tudo é meio nítido ali, né, que há uma espécie de subserviência. E aí os motivos eu não sei, mas que há,
óbvio que qualquer pessoa que escuta vai, evidentemente, perceber, tá certo? Você vai ter aqui a existência, né, de opositores, e eu quero deixar claro aqui que é necessário que a gente entenda o seguinte: todo governante ele tem que ter opositor. Nos regimes totalitários, não. Quem estiver falando contra a minha pessoa, eu vou perseguir. Se eu não puder trazer o camarada para o meu lado, eu vou perseguir. Nessa época que além de perseguir, matava. Acredito que muitos, não todos, óbvio, não é? Mas acredito que alguns governantes bem que queriam que socorresse, né? Matar ou mandar prender aquelas pessoas que têm basicamente diferentes pontos de vista sobre diferentes temas, tá certo? E aqui é legal, a supressão dos partidos políticos. O que significa supressão? Partido político, antes que a gente possa perceber, partido político é o seguinte: imagina um bolo. O bolo é a sociedade, são as decisões que a sociedade tem que ter. Isso é o bolo. Quando você está no aniversário, 15 anos, uma festa, poxa, você tem lá o bolinho, você vai partir o bolo. Uhul, massa, vou partir o bolo. Quando, óbvio, olha o nome, partido, você tem um bolo todo que é a sociedade. Todo mundo vai comer do bolo. Então, você parte lá. O partido basicamente é isso. É uma parte do todo. Então, vai ter, como eu havia dito anteriormente, vai ter professores que vão lutar pelo direito dos professores e vai ter famílias deficientes que vão ter que lutar pelo direito dos deficientes. A gente faz parte do mesmo bolo, só que cada um vai brigar ali, basicamente, né, para ter uma parte dessa fatia. Ele vai ter que ter uma fatia. Então, o que significa suprimir os partidos políticos? É muito simples. Quando você suprime um partido político, fazendo o seguinte: você não deixa que determinados partidos políticos tenham poder. Como é que você faz isso? Comprando, evidentemente, votos dos vereadores, dos deputados, né? Se tiver alguma... Eu estou falando em 1920, 1900, né? Hitler fechou o Congresso. Só que antes de fechar, ele foi negociando. Tu vai querer ficar comigo ou não? Né? E algumas pessoas, eu vou. Né? E aí foi fazendo parte lá do governo dele, até ele ter um apoio tão grande, tanto do ponto de vista da sociedade, quanto do ponto de vista de muitos parlamentares, que fechou o Congresso. Cara, em 2021 a gente teve movimentos, só é procurar aí na internet, onde se queria fechar o Congresso Nacional. Né? Através de quê? Não, eu não queria fechar o Congresso, mas vê. Se eu ataco o Supremo Tribunal, que o Supremo, né, tá cheio de juiz, qual é a função do juiz no jogo? Não é fazer com que a regra seja cumprida? Então o que é que a gente teve? Vamos atacar o Supremo, porque atacando o Supremo eu posso suprimir os partidos políticos. Porque quando alguém, ou algum partido político, ou alguma parte desse partido, né? Até porque o próprio partido político tem pessoas que divergem, né, de pensamentos. Os pensamentos eles não são uniformes, né? Mas o que é que ocorre? É importante que a gente consiga perceber isso também, que quando há esse partido, né, basicamente, eles recorrem ao Supremo, tá certo? Então Hitler aí lá pegou fogo, o parlamento, e depois... Enfim, era toda uma dinâmica lá, e ele conseguiu fazer com que os partidos políticos, e muitos políticos que poderiam brigar pela, vamos dizer assim, por direitos sociais, por políticas públicas, eles não tiveram mais voz, nem tampouco vez, tá certo? Então, essa supressão dos partidos políticos, né, fazia com que, cara, concorrer sem ter algum juiz, algum árbitro que cumpra ali com as regras, putz, como é que vai fazer? Então só vai existir um partido, que é o partido daquele que está no poder, né? Um bom exemplo disso, a China, né? Então, o que é que ocorre? Você tem aí a supressão do partido e vira partido único, basicamente, tá certo? A gente vai perceber aqui que também isso é
essa característica a gente tem muito até hoje. Houve a criação de inimigos internos ou externos, né? O que são inimigos internos ou externos? Por exemplo, é difícil, mas bora lá, né? Hoje em dia, para dar exemplo é muito complicado porque o mundo está globalizado, mas vamos lá. A China, aí você teve momentos no Brasil de uma pandemia onde o parceiro comercial, né, aquele país que pode dar insumos, né, gera tecnologia do ponto de vista das farmacêuticas, que luva, seringa, você compra tudo da China. Aí vem o presidente e fala mal da China, cria como se fosse um inimigo, né? E aí a gente tem, por exemplo, hoje você tem inimigos, que é o quê? Eu não trabalho bem, mas é a mídia, então o inimigo é a mídia, né? Se eu fizer alguma coisa, a mídia... Ou seja, hoje em dia a gente tem não só Bolsonaro, mas Donald Trump, né? Por exemplo, Vladimir Putin lá, né? Ele tem... Você tem que gerar inimigos. Quem são os inimigos? O comunismo. Se, óbvio, você estudar bem, você vai perceber que essa lógica do comunismo, do capitalismo, acabou lá nos anos 80, basicamente nem existia mais. E depois da perestroika e glasnost, né, de Mikhail Gorbachev, aí é que não existiu mesmo, a União Soviética foi-se. Mas de boa, né? Hoje em dia você tem um inimigo, só que a maioria desses inimigos eles são invisíveis, né? E são evidentemente combatidos invisivelmente por parte desses governantes que estão necessariamente no poder. Então você tem aí, né, se a gente for ao longo da história, você vai ter um monte de inimigo. O comunismo continua sendo, nessa época era inimigo, até porque existia também. Mas hoje em dia não tem porquê. Desculpa, mas, poxa, não tem porquê ter, né, inimigo. Comunismo, né? Mas as pessoas estão aí, o comunismo, então todo mundo é comunista. Assim, você vai, né? Comunista, é como se fosse assim, Deus que me perdoe, mas o demônio, né? Como se você fosse ali. Você tem basicamente um inimigo que é criado ali para poder, olha, se você não me apoiar, o inimigo vai tomar conta e vai acabar com todo o negócio. Aí vem a família, então alguém vai acabar com a família. Mas, cara, quem é que vai acabar com a família? Se não os próprios familiares, né? A moral da família, mas assim, de boa, família ela não acaba, né? Então quem é que pode acabar com a família? Você tem casos na Segunda Guerra Mundial que Hitler vai perseguir judeus e tal. Você tem casos, por exemplo, de Hannah Arendt, né? Que ela vai, enfim, né? Ela vai escrever sobre muitas coisas ali. Você tem relatos, né? Anne Frank, né? Vai dizer, o Diário de Anne Frank basicamente virou um best-seller, mas ela vai relatar que estava ali com a família e morando, né, escondido e, porra, você vai... Ou seja, a família, mesmo em momentos muito cruciais, assim, elas podem ficar juntos, é óbvio, né? Mas não tem quem é. Aí hoje, não, a luta pela família. Mas quem é que vai acabar com a família? Né? Quem acaba com a família são os próprios membros familiares, que isso independe, né, das questões políticas. A política não vai, né, manter a família unida ou não. São valores. Aí a gente vai... Se eu podia falar aqui durante uma porrada de tempo e ia aparecer um monte de inimigo interno dentro do país ou externo, que alguém vai invadir o Brasil para conquistar o Brasil. Não precisa muito, né? Só é ter grana, entrar aqui, montar uma loja com nome em inglês e vender, por exemplo, celulares por 13 mil reais, 12 mil reais. São os celulares Apple mais caros no planeta Terra, os do Brasil. Então não é muito difícil você conquistar o Brasil, não precisa de armas do ponto de vista letais, né? E basicamente você tem isso. Essas são as características. Se essas características do regime totalitário ainda existam até os dias atuais, significa dizer que
há semelhanças na história. A história não é um círculo, tá certo? A história é uma espiral. Alguns fatos, eles são correlacionados. Por quê? Se a gente lê essas características aqui, a gente percebe que determinados fatos ainda ocorrem hoje. Significa dizer que esses fatos ainda ocorrem hoje porque a sociedade ainda não mudou. Né? No dia que a sociedade realmente mudar, esses fatos deixam de existir. Então, características do regime totalitário ainda existem hoje porque a gente ainda tem pessoas que são totalitárias. Né? Seja governantes, donos de empresa, enfim. Ok? Então, a gente vai, né, finalizar agora. Vamos entender os principais países, né, que podem cair aí em concursos, alguma coisa desse tipo. Então, vem comigo, vamos entender aqui algumas diferenças que eu acho importante para a gente finalizar essa aula. Vamos lá? Vem comigo. O que é que ocorre, pessoas? Aqui é muito claro da gente perceber que eu destaquei aqui, enfim, né? Existem vários, né? Podia citar vários. Primeiro a gente vai ter aqui, né, o fascismo, Mussolini lá na Itália, você vai ter a Alemanha com o nazismo, você vai ter o stalinismo na União Soviética, é a Rússia, mas nessa época em específico aí você vai ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E você vai ter o franquismo, né? Que era para ser o franquismo, eu botei franquista aqui, mas é de Franco que vai governar a Espanha. Eu quero... Esses aqui são os mais falados, mas como eu havia dito anteriormente, você tem características, por exemplo, aqui internas do Brasil, né? Que são basicamente na era Vargas, que elas têm muitas características com que a gente acabou de ver. E até hoje, se a gente for buscar muito bem analisado, se a gente for analisar com muita frieza determinados aspectos de determinados prefeitos, enfim, governadores e tal, tem essa característica. Mas o que eu quero chamar a atenção antes da gente finalizar essa aula é necessariamente o seguinte. Se alguém perguntar, porque muitos alunos perguntam, as pessoas e tal. E um livro que me tirou muito essa dúvida foi, na realidade, A Era dos Extremos, O Breve Século XX, de John Eric Hobsbawm. Né? Esse livro de Eric Hobsbawm, ele me tirou muito, né? Ou seja, ele vai falando ali, você vai compreendendo a virtude de um todo. Presta bem atenção. Todos esses governantes tiveram características que eu disse anteriormente, mas Hitler, a Alemanha em especial, ela foi mais além. Né? Ela introduziu de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem aberta mesmo, né? Ela introduziu o preconceito dentro da sua estrutura. Ela introduziu o preconceito fazia parte do sistema alemão, né? Ou seja, de ensino. Né? Quando você ia dar aulas de matemática lá, você podia comparar com quanto é que eu gasto com um deficiente e quanto é que eu gasto com um aluno que não tenha deficiência, dito normal. Né? Então, o que é que acontece? A Alemanha ela foi além. A Alemanha tinha nas suas bases ideológicas, né, ali, características de segregação social, de preconceito puro, na medida em que eu acredito que eu faço parte de uma raça ariana que ela é superior a qualquer outra raça já existente, isso já compõe uma característica do ponto de vista extremamente discriminatória e efetivamente complexa. Então, a diferença de Adolf Hitler, o impacto dele para os outros regimes totalitários, não é que Franco, Stalin, não é que eles não fossem preconceituosos. Tá bem? Não significa isso. Mas a grande maioria deles, em especial, eles iam buscar aquela pessoa que era contra o seu governo, que faziam críticas, então ele mandava prender, mandava matar, e era aquela agonia. Não era porque o cara era negro, o cara, sei lá, era homossexual, era deficiente, né? Não. Podia ter concepções preconceituosas, como até hoje a gente tem. Podia. No entanto, a Alemanha, ela
vamos dizer assim, a característica do regime totalitário, do nazismo, com Adolf Hitler, ele coloca isso muito claro na medida em que ele vai afirmar diversas vezes que a Alemanha, o povo alemão tem uma herança de deuses nórdicos e pá, e são brancos, e são arianos, e tem toda aquela característica, então você é superior ao outro, né? E aí você vai ter pessoas que elas vão literalmente absorver isso e vão achar normal essa característica. É o que difere basicamente o nazismo do fascismo, né? Que muita gente pergunta aí, tem o Japão também que eu nem coloquei aqui, mas enfim, foram alguns exemplos. O que eu quis com isso, né? Tem Vargas aqui, que ele vai perseguir os comunistas, né? Por exemplo, Olga, né? Olga, que tem até um filme e tal. E aí você vai perceber com muita clareza, né? Aqui tá bem complicado, porque para gravar a pessoa fica suada até para não sair muito o som externo assim. Aí tô com o ventilador mais fraquinho, mas enfim, porque ar-condicionado não dá, né, fera? A energia do jeito que tá. Vamos lá, pra gente finalizar aqui, né? Vamos lutar contra esse regime totalitário que o Brasil vive hoje. Então, o que a gente tem é basicamente isso. Eu podia colocar N exemplos aí de outros países também que tem. O próprio Vargas, como eu havia dito, pega a Olga e manda de presente para Hitler, ou seja, ela é uma comunista, e só que ela é alemã e estava aqui, ele mandou para lá. Tem filme, isso, o livro, muito, muito melhor, mas tem filme aí, você pode procurar, acho que deve ter pelo YouTube, pela Netflix, por aí. Então, basicamente, se alguém, porque a Alemanha ela tem essa especificidade, essa diferença, você estuda logo a Alemanha por conta disso, porque dentro da Alemanha você vai ter o preconceito como sendo uma base das ideias totalitárias. Então espero que você tenha curtido aí, né? Hoje a gente viu um pouquinho aí do regime totalitário, como surgiu, o que é, e suas principais características. E fiquem bem, até mais. Acompanha aí. Sempre eu vou estar postando coisas aqui num jeito de olhar Flix. Você clica em série, né? E vai estar lá um jeito de olhar.com. Valeu!